Capítulo 291 Ajudando os subordinados a se familiarizarem com Pokémon. Caim observou-se que recolher todos os Pokémon das 8 pessoas deitadas no chão. Durante esses 2 meses, como líder temporária, era impossível para Ski não conhecer os Pokémon dessas pessoas e seus níveis de habilidade. Portanto, ele distribuiu esses Pokémon diretamente. Em relação à distribuição conforme as instruções de Caim, ele a seguiu rigorosamente. Por causa disso, alguns não ficaram muito felizes ao receberem seus Pokémon. Mas, com Caim presente, não ousaram dizer nada, presumindo que, devido à sua falta de habilidade e pouca contribuição, receberam Pokémon mais fracos. Quando Caim saiu da Ilha do Desafio, ainda havia entre 120 e 130 pessoas participando da prova, mas ao retornar já havia menos de 100. Se os Pokémon daqueles que desapareceram não tivessem sido levados, Caim não acreditaria. A maneira mais rápida de aumentar o poder na Ilha do Desafio é capturando Pokémon bem treinados de outros jogadores. Além disso, algumas classificações são imprecisas, já que, nos testes, a maioria das pessoas mostrou apenas um Pokémon. Conforme os treinadores obtinham mais Pokémon, quem poderia garantir que o Pokémon usado no teste era o mais forte? Certamente, muitas pessoas escondem sua verdadeira força. Após finalizar a distribuição, Ski ordenou que os corpos fossem removidos e que os outros retornassem para se familiarizarem com seus Pokémon, deixando apenas Caine, Fox e Kai. Eles podem pensar que este é apenas o julgamento final, mas, na realidade, há muitos segredos por trás deste julgamento. Quando todos os outros saíram, Caim começou a revelar alguns detalhes ocultos. Era provável que essa prova final ocorresse na Ilha do Desafio, então seria vantajoso para seus subordinados saberem algo com antecedência para aumentar suas chances de sobrevivência, já que encontrar subordinados leais não era fácil. Os três sabiam que Caim tinha algo importante para lhes dizer, então ouviram com atenção. Caim não revelou muita informação, apenas mencionou que algumas figuras importantes estavam envolvidas em uma aposta e que provavelmente pessoas ainda mais poderosas participariam. Se não quisessem morrer rapidamente, o melhor era permanecerem unidos e não confiarem em ninguém. Além disso, se encontrassem desconhecidos em batalha, deveriam fugir o mais rápido possível, não teriam condições de enfrentá-los. Caim também não sabia exatamente como seria o julgamento final. A situação atual já era completamente diferente de sua vida passada, na qual nem sequer houve um julgamento final, talvez porque sua força não fosse suficiente para se envolver. Resumindo, essa pequena borboleta já havia começado a bater as asas. Os três ouviram sem compreender completamente, mas Caim enfatizou a importância de suas palavras, então eles prestaram atenção. Eles não sabiam se teriam a oportunidade de participar do julgamento final. Agora tenho a patente de capitão na equipe Rocket e a liberdade de recrutar pessoal. Quando você sair da Ilha dos Desafios, poderei recrutá-lo diretamente, então não recuse a oferta. Viper deve concordar. É possível que, após este período de testes, eu me torne um oficial e, se você trabalhar duro, tornar-se capitão não deve ser um problema. Ao saberem que Caim estava prestes a se tornar um oficial, os três só podiam imaginar o nível de poder que ele havia alcançado. Até mesmo um capitão da equipe Rocket poderia derrotá-los facilmente, mas agora Caim tinha a força de um oficial. Como podia haver uma diferença tão grande? Caim não estava exagerando. Com os Pokémon que possuía hoje, um único Mukrow poderia derrotá-los a todos. Agora, eles só poderiam vencer se usassem a vantagem numérica contra as Corupi. Os três se sentiram animados. Conhecendo a força de Caim, eles pararam de se preocupar com pessoas como Xander. Além disso, quem conseguisse tirar Caim da Ilha do Desafio não seria uma pessoa comum. Ninguém mais, nem mesmo aqueles com conexões, parecia capaz de sair. Isso demonstrava que a pessoa por trás de Caim devia ter um status elevado, e segui-lo lealmente seria a maneira mais rápida de ascender socialmente. As regras para o julgamento final já foram divulgadas. Qual será o formato exato? Perguntou Caim. Os três balançaram a cabeça negativamente. Então, Ski deu um passo à frente e disse: as regras e o formato exatos ainda não foram divulgados, mas Viper mencionou após o último julgamento que eles devem ser anunciados depois da meia-noite de hoje, já que o julgamento começará às 8 da manhã de amanhã. Caim ficou surpreso. Depois da meia-noite? Se o anúncio tivesse sido feito depois da meia-noite, haveria muito pouco tempo para se preparar. Será que foi mesmo a Viper? Não, talvez tenham sido os policiais que pressionaram. Afinal, estamos na Ilha dos Desafios há muito mais tempo do que os subordinados deles. Vamos esperar até depois da meia-noite. Familiarize-se com seus Pokémon aqui. Se tiver alguma dúvida, posso ajudar.
Aina apoiou o queixo na mão, recostando-se na cadeira. Essa cadeira não era nada confortável, além de ser um pouco alta. Sentar-se assim era um pouco estranho. Caim observou enquanto eles traziam dois Grimers e um Bloom. Instantaneamente, a sala se encheu de vários odores desagradáveis. Parecia que seus narizes não estavam funcionando, pois eles não pareciam perceber nada. Se Caim não estivesse acostumado com a companhia de Grimer, já teria ido embora. Ele tirou uma pele de animal de seu anel e a colocou na cadeira, depois pôs uma pequena máscara, sentindo-se muito mais confortável. Murkrow, sentada no encosto da cadeira, olhou para Caim com uma expressão confusa. Como quem diz, e eu? Caim fingiu não o ver. Nesse ambiente, Murkrow também precisava se adaptar. Quem sabe se haveria um ambiente tão adverso amanhã. Os dois Grimers já haviam sido capturados por Caim, então Ski e Kai não tiveram dificuldade em encontrá-los, e agora estavam se familiarizando com as habilidades dos Grimers. Afinal, eles apenas tinham ouvido falar deles, mas nunca tinham visto um Grimer antes. Quanto ao Gloom de Fox, ele o cobiçava há muito tempo, mas como era o Pokémon de um companheiro de equipe, não tinha podido fazer nada. Agora que o tinha, conhecia bem todos os seus movimentos. No entanto, esse Gloom havia testemunhado a morte de seu treinador e estava um tanto relutante em obedecer às ordens de Fox. Quando Caim pediu a Murkrow que ajudasse Fox, o assustado Gloom rapidamente percebeu que, se quisesse sobreviver, teria que obedecer ao seu novo treinador, caso contrário, acabaria como aquele Golbat ao seu lado. Sob a orientação de Caim, os três rapidamente melhoraram seu conhecimento sobre esses Pokémon. Embora não tenham conseguido dominá-las completamente de imediato, eles alcançaram um grande avanço na execução e compreensão das habilidades de seus Pokémon. Finalmente, à meia-noite, as regras e o formato do julgamento final que Viper havia ordenado foram anunciados. Capítulo 292 Regras do teste. Uma pessoa entrou apressadamente com uma folha impressa contendo as regras e o formato. Essa era uma pessoa que Ski havia ordenado que aguardasse a notificação de Viper. Após receber o documento, Ski demitiu a pessoa. Então, ele começou a ler o conteúdo do jornal. O formato do teste final é sobrevivência na natureza e ele acontecerá em toda a Ilha do Desafio durante uma semana. Sobrevivência na natureza selvagem por toda a Ilha do Desafio? Durante uma semana. Ao ouvir isso, Caim franziu ligeiramente a testa. O formato desse teste final era completamente diferente de sua vida passada, até mesmo do que Viper havia dito originalmente. Será que foi porque esses membros de alto escalão intervieram à força? Ou foi uma ordem de uma autoridade ainda maior? Ou talvez o próprio Viper tenha alterado o conteúdo? Caim não disse nada, apenas esperou que Ski continuasse com o restante do conteúdo. As regras de classificação para o teste final são baseadas em um sistema de pontos. Amanhã, antes de sair da base, cada pessoa receberá um dispositivo de pontuação. De acordo com a classificação de cada um, os pontos iniciais exibidos no dispositivo variarão. Os três primeiros colocados receberão 10 pontos cada, do quarto ao décimo, 5 pontos cada, do 11º ao 20º, 3 pontos cada, do 21º ao 50º, 2 pontos cada, e os que ficarem a partir do 50º, 1 ponto cada. Esses são os pontos iniciais, e a tarefa será conquistar pontos dos outros. Como este dispositivo de pontos não está vinculado a um usuário específico, qualquer método pode ser usado em situações reais. Roubar, enganar, emboscar, aplicar golpes, matar, tudo é permitido. Só importam os resultados. No final dos 7 dias, quem tiver mais pontos ficará em primeiro lugar e assim por diante. Em outras palavras, os participantes teriam permissão para usar qualquer método, seja emboscada, engano, assassinato ou até mesmo veneno. O único objetivo: obter o dispositivo de pontuação do oponente e transferir os pontos para si. Com essa abordagem, será que sobrariam 50 pessoas no final? Pelo menos metade dessas pessoas provavelmente morreria, não é? Mas também não é tão simples assim. Todos irão se agrupar gradualmente de acordo com sua influência. Será que o objetivo de Viper é fazer com que os participantes se unam para resistir aos subordinados dos membros de alto escalão? Afinal, em termos de força e recursos, a maioria dos participantes não se compara a eles. No entanto, os participantes deste teste têm uma vantagem: os grupos de poder já estão profundamente entrincheirados e os agentes externos não podem interferir facilmente. Mas será que no final todos realmente se unirão? Será que aqueles que não conseguirem chegar ao top 50 estarão dispostos a se sacrificar pelos outros?
Não seja ingênuo, essa regra só torna o teste mais cruel e sangrento. Ski também pensou nesses aspectos e, após hesitar, continuou: mas os pontos não estão apenas com os participantes. Piper providenciou para que cartões de pontos fossem enterrados em vários lugares da ilha do desafio. Também haverá fragmentos de mapa indicando a localização desses cartões de pontos em alguns pontos da ilha. Se você quiser obter esses cartões de pontos rapidamente, esses fragmentos de mapa serão a chave. Além disso, a localização exata desses fragmentos de mapa será anunciada publicamente. Se você os quiser, poderá ir diretamente encontrá-los. No entanto, não acho que será tão fácil, provavelmente há Pokémon poderosos guardando esses fragmentos de mapa. Fox e Kai assentiram repetidamente, seria ótimo se fosse tão simples. Portanto, para obter uma boa classificação, você pode não apenas obter dispositivos de pontos de outros usuários, mas também procurar por esses cartões de pontos que oferecem uma segunda opção. Para garantir a imparcialidade, Viper convidou diretamente membros da equipe psíquica da equipe Rocket. O objetivo deles é teletransportar aleatoriamente cada participante para qualquer lugar da Ilha dos Desafios. Se alguém tiver azar, pode ser teletransportado diretamente para a frente de um Pokémon poderoso, o que pode colocar sua vida em perigo. À medida que Ski continuava a ler, sua expressão tornou-se mais severa. Até chegar à última linha, seu rosto escureceu ainda mais. Fechando o jornal, Ski disse baixinho: na missão de teste final, não serão apenas os participantes da nossa ilha que participarão. Os membros de alto escalão da equipe Rocket também enviarão alguns de seus subordinados de confiança para entrar na ilha do desafio e participar conosco desta missão. Mas ouvi de alguns veteranos da equipe Rocket que trabalham na Ilha dos Desafios há muito tempo que os testes finais sempre foram reservados exclusivamente para aqueles que entraram na ilha desde o início. Além disso, em anos anteriores, as provas finais não eram tão complicadas quanto esta. Geralmente eram mais parecidas com lutas em arenas para decidir entre a vida e a morte, mas desta vez. Ski não continuou falando, algumas coisas, quando ditas em excesso, podem causar problemas. Como eu disse antes, este teste não é tão simples quanto você pensa. Na maior parte do tempo, os membros de alto escalão da equipe Rocket estão jogando o seu próprio jogo de xadrez, e nós somos apenas peças insignificantes no tabuleiro. Não, se você não tem força para estar entre os 10 melhores, você nem pode ser considerado uma peça na melhor das hipóteses, você é apenas comida para as peças. Caim falou calmamente. Ele estava preparado para essas coisas desde que Umbravi disse pela primeira vez que esse teste não seria fácil. Fox e Kai também tinham semblantes sombrios. Mal tinham conseguido ficar entre os 10 primeiros e achavam que já estavam a salvo, pensando que, contanto que não enfrentassem os 5 melhores, poderiam sobreviver. Mas a última linha das regras destruiu completamente suas esperanças. Ninguém sabia quantos subordinados de confiança os membros de alto escalão enviariam desta vez. A confiança deles estava abalada. No entanto, com Lord Caim presente, eles pensaram que, contanto que o encontrassem, completar a missão não seria um problema, certo? Não criem expectativas. Os últimos a se inscreverem terão, no mínimo, a força dos 10 melhores. O nível médio deles pode estar entre os 3 melhores, ou até mesmo acima. Provavelmente haverá uns 10 deles que são mais fortes que o Xander. Há alguns cuja força eu nem me atrevo a imaginar. Ao ouvirem as palavras de Caim, os três finalmente perderam toda a esperança. Nem mesmo alguém como Caim ousaria dizer que poderia vencer, e nem mesmo ousaria fazer suposições, até onde ia o limite. Caim também se sentia frustrado. Umbra não me havia revelado nenhuma informação sobre a força desses subordinados de confiança dos membros de alto escalão. Se eles fossem treinados regularmente, estariam mais ou menos no mesmo nível que ele, mas se fossem treinados com todo o empenho. Não haveria limite real, mesmo presumir que eles tivessem a força de um capitão comum seria subestimá-los. Ele simplesmente não sabia se existiria alguém assim. Portanto, amanhã, não lutem por pontos sem pensar bem. Se conseguirem manter a calma, mantenham-na. Já que essas são as regras, não vou insistir que fiquem entre os 10 primeiros. Tudo deve ser feito com cautela, seria melhor se pudessem se encontrar em um só lugar. Afinal, há mais segurança em grupo. Capítulo 293. O teste final começa. O amanhecer chegou no dia seguinte. Na base da equipe de foguetes na ilha de testes. Na praça onde haviam sido realizados os exames anteriores, uma multidão se reuniu. Faltavam quase 8 da manhã, a hora em que o teste final estava marcado para começar. Todos os participantes já estavam presentes.
Caim, junto com Ski e os outros, permaneceu no canto mais afastado. Naquele momento final, não havia necessidade de provocar confrontos desnecessários. No teste final, ninguém além de si mesmo era totalmente confiável. Os líderes dos diversos grupos certamente entenderam isso. Eles haviam reunido os seguidores principalmente para que, durante os 3 meses na ilha de testes, tivessem alguns subordinados para ajudar a administrar tarefas menores em troca de alguma proteção. Era uma troca justa. No entanto, o número de pessoas que permaneceriam verdadeiramente leais após o teste era algo que só o tempo diria. Provavelmente, apenas Xander ainda estava obcecado com o número de seguidores. Ele estava no centro da praça com cerca de 30 ou 40 pessoas. Ontem, não conseguira recrutar ninguém do grupo de Caim, mas conseguira atrair alguns solitários do grupo de Alec. Caim lançou um olhar para um dos membros solitários do grupo, o que estava em oitavo lugar, agora atrás de Xander, com uma postura determinada, graças às informações de Ski. Xander manteve o olhar fixo em Caim, os olhos cheios de ressentimento. Se Caim não tivesse ferido gravemente seu Arbok, ele não teria perdido mais de meio mês, nem precisaria implorar ao irmão. Também não precisaria se preocupar com aqueles que se juntaram a ele depois e com a força deles. Como o único participante com uma posição consolidada na ilha de testes, Xander havia sido informado por seu irmão sobre o verdadeiro propósito deste teste. Assim, mesmo no último momento, ele estava tentando reunir mais pessoas. Ele sabia que, mesmo com o apoio do irmão, não tinha certeza de derrotar Caim, nem estava confiante em enfrentar os subordinados dos oficiais da equipe Rocket. Portanto, só lhe restava reunir mais pessoas para usar como bucha de canhão, se necessário. No entanto, Xander havia amadurecido consideravelmente. Apesar de seu ódio por Caim, ele não o abordou diretamente para provocá-lo como fizera antes. Ele demonstrou uma atitude muito mais contida. Ao lado dele, seu Arbok encarava o Murkrow de Caim, empoleirado em seu ombro, com o único óleo que lhe restava tomado por fúria. Arbok claramente culpava Murkrow por tê-lo feito perder um olho. Mas a Murkrow de Caim simplesmente o ignorou, pousando calmamente no ombro de Caim. Apenas um inimigo derrotado. Jasmine e Alec também estavam de lado com seus seguidores, olhando para Xander e Caim com um toque de ironia nos olhos. Eles tinham alguns seguidores, embora não tantos quanto Xander. Seus respectivos patrocinadores eram apenas oficiais comuns da equipe de foguetes, ao contrário do irmão de Xander, que estava prestes a se tornar um oficial sênior, então seus recursos não eram tão abundantes. Assim, mesmo depois de Xander ter ficado fora de ação por meio mês, ele logo os ultrapassou. Essa era a diferença na base de potência. Assim, embora também soubessem qual era a recompensa por vencer esse teste, eles não estavam interessados em lutar pelo primeiro lugar. A prioridade deles era sobreviver. Logo, Vipê e Umbra chegaram à praça. Com eles, veio um grupo de pessoas envoltas em vestes negras, cada uma acompanhada por um Pokémon do tipo psíquico. Este grupo provavelmente era a equipe psíquica mencionada da equipe Rocket. Viper observou os presentes. Estavam 91 participantes, mas a qualidade deles superava a dos grupos anteriores que ele havia supervisionado. Por fim, seu olhar recaiu sobre Caim e o Murkrow empoleirado em seu ombro. Ele franziu levemente a testa. Caim estava entre os participantes mais fortes, mas seu Murkrow não parecia corresponder às expectativas. Sua força atual não parecia suficiente para enfrentar os subordinados dos oficiais da equipe Rocket. Viper olhou para Umbra. Umbra esboçou um leve sorriso. Nem mesmo ele conhecia completamente o verdadeiro potencial de Caim, mas tinha certeza de que Murkrow e Haunter não eram os limites de Caim. Ele se lembrou de que, quando Caim deixou a ilha, ele tinha apenas 3 Pokémon. Ele lançou a Viper um olhar que parecia dizer você sabe o que está fazendo e então parou de prestar atenção. Isso deixou Viper confuso. O que aquele olhar significava? Suposições. Que não havia problema algum? Disfarçando seu desconforto, Viper pigarreou e disse: o teste final está prestes a começar. Em breve, os membros da equipe psíquica irão teletransportá-lo para qualquer local na ilha de testes. Você conhece as regras, então não vou repeti-las. E comece o teste final. Cada um de vocês deve pegar um dispositivo de pontuação e entrar no círculo de teletransporte. Com isso, ele ordenou a seus subordinados que organizassem a distribuição dos dispositivos de pontuação e o acesso ao círculo de teletransporte formado pelos membros da equipe psíquica e seus Pokémon. Antes de subir na plataforma, Xander olhou para Caim, movendo os lábios sem emitir som, mas Caim entendeu. Xander disse: estarei te esperando lá dentro.
À medida que os participantes entravam no círculo de teletransporte, a praça foi gradualmente esvaziando. Assim que os outros três grupos saíram, Caim subiu na plataforma com seu grupo. Ele recebeu o dispositivo de pontuação, que era muito parecido com o dispositivo de informação usado anteriormente, exibindo o número 1. Será que lhe deram um ponto de partida aleatório por não ter participado nos testes preliminares? Caim fez uma anotação mental, guardou o dispositivo em seu compartimento de armazenamento e então entrou no círculo de teletransporte. Um dos líderes da equipe psíquica, enquanto mantinha o círculo de teletransporte, deu um leve HMM a sentir a presença de Caim, e então usou o poder dos outros para teletransportá-lo para fora. Após o desaparecimento de Caim, ele murmurou num tom que só ele podia ouvir. Uma vidente. Interessante. Piper olhou para ele surpreso. Embora esses membros tivessem sido convocados por ele, na verdade haviam sido enviados pelos oficiais para evitar trapaças entre os participantes. O líder dessa equipe psíquica não era fraco. Embora não tivesse alcançado o nível de Sabrina, ele estava entre os mais fortes da equipe Rocket. Será que Caim era menos simples do que parecia? Porque tanto sua amiga Umbra quanto essa vidente pareceram impressionados com Caim. Assim que todos os participantes se teletransportaram para fora da praça, o líder da equipe psíquica fez uma leve reverência antes de levar os outros para se sentarem em um canto da praça, fechando os olhos para descansar. Intrigado com as reações das pessoas ao seu redor, Umbra sorriu e disse: Aquele garoto tem algo especial. Não o subestime. Ele pode muito bem conseguir realizar algo surpreendente. Capítulo 294 Salamense. Quando abriu os olhos novamente, já estava em um lugar desconhecido, cercado por uma floresta misteriosa. Caim tinha certeza de que nunca estivera ali antes. A ilha de testes era vasta. Anteriormente, devido ao limite de tempo de uma semana, Caim só havia avançado até certo ponto antes de ter que retornar, caso contrário, ele não teria conseguido voltar a tempo para os testes. Este local provavelmente ficava no lado oposto da ilha de teste. Ele pegou uma Pokébola e libertou Zopoke. Lento, tente sentir se consegue detectar as coordenadas que marcamos antes, pediu Caim. Adon. Zopoke assentiu com a cabeça e seus olhos brilharam com uma luz azul. Por meio da telepatia, comunicou a Caim que só conseguia sentir a direção das coordenadas, mas não podia se teletransportar diretamente para lá. Caim franziu ligeiramente a testa. A ilha de testes era mesmo tão grande? O alcance de teletransporte do Zopoke era agora muito maior do que antes. Para se ter uma ideia, ele conseguia se teletransportar de uma ponta a outra da cidade de Açafrão, mas agora só conseguia sentir a direção das coordenadas, sem poder se teletransportar. Parecia que realmente estavam bem longe. Ele pegou o dispositivo de pontuação que havia recebido anteriormente. Dizia-se que, simplesmente ao sentir os fragmentos do mapa com as fichas de pontuação, o dispositivo emitiria uma leve vibração. Então Caim o colocou em um bolso interno de sua roupa. Murkrow, Zopoke e Haunter, escondidos nas sombras, eram os três Pokémon que Caim havia levado da ilha de testes da última vez e que agora retornavam para acompanhá-lo. Como não tinha uma direção clara, Caim decidiu seguir a direção das coordenadas detectadas por Zopoke e ir naquela direção. Ao mesmo tempo, ele deixou algumas marcas psíquicas em certos lugares por onde passou. Ter um Slowpoke com a habilidade de teletransporte instantâneo em um ambiente completamente selvagem como esse era como ser peixe na água. Caim podia avançar ou recuar conforme necessário, confiando completamente em Slowpoke. Ele tirou um frasco de spray do seu anel e borrifou em si mesmo. O cheiro não era agradável, mas aquilo era algo que Caim havia preparado especialmente. Isso poderia eliminar alguns dos odores urbanos em seu corpo. Embora não pudesse impedir completamente os ataques de Pokémon selvagens, reduzia bastante as chances. Murkrow, vá em frente e explore o caminho. Nós o seguiremos, disse Caim. Ao ouvir isso, Murkrow bateu as asas e desapareceu na floresta desconhecida. Enquanto Caim começava a explorar a ilha de testes com seus Pokémon, várias pessoas chegaram ao quartel-general da equipe Rocket na ilha. Naquele momento, Viper e Umbra estavam sentados no centro da praça, esperando por aqueles que entravam depois deles. Ah, Viper, Umbra, quanto tempo! De repente, uma sombra apareceu no céu e a voz veio daquela sombra. Ao ouvir a voz, Viper franziu os lábios e, olhando para Umbra, disse: Quem será? Acontece que é este cara, que veio para roubar seu emprego. Umbra sorriu e um brilho frio reluziu em seus olhos enquanto respondia. Então que venha, eu mantive sob controle por mais de um ano.
Ele pensa que só porque me feriu gravemente da última vez, minha força diminuiu? Será que todos pensam que minha força diminuiu e agora usam ser tão descarados? Gradualmente, à medida que a sombra no céu aumentava, um salamense apareceu na praça. Quando o salamense pousou, um avião da equipe de foguetes também começou a descer lentamente. Ao ver o salamense, Piper franziu os lábios novamente e disse: Ele passa o dia inteiro se exibindo com aquele salamense. Não sei quantas vezes você já o derrotou, mas ele nunca abandona esse hábito. Se eu tivesse um Pokémon pseudo-lendário, também o exibiria todos os dias, acrescentou Umbra. Ah, qual é o problema? Começando a sentir inveja do meu salamense. Sem problemas, contanto que esteja disposto a gastar, você também pode ter um. Só que duvido que se atreva a gastar tanto, disse um homem que saltou das costas do salamense. Ele vestia o uniforme preto dos oficiais da equipe de foguetes, com um chapéu semelhante a um boné militar, no centro do qual havia um grande R vermelho. Sarka, como você veio parar aqui? Você não é conhecida por ser preguiçosa? Perguntou Viper, ignorando seu comentário anterior. Hã? Bem, já que Umbra está aqui, assim que soube, aceitei esse trabalho incômodo imediatamente, respondeu Sarka dramaticamente. Sem mais delongas, ele pegou uma cadeira e sentou-se ao lado de Umbra. Quer lutar comigo primeiro? Disse Umbra, cujo rosto, antes calmo, de repente mostrou sinais de irritação. Ei, bem, com essa cara séria, você está me assustando. Infelizmente, desta vez eu não vim para brigar com você. Eu tenho uma missão, disse Sarka com um sorriso zombeteiro enquanto gesticulava em direção ao avião, do qual cerca de 20 pessoas, vestidas com roupas de todos os tipos e com idades entre 16 e 20 anos, começavam a desembarcar. Dentre eles, 4 se destacaram por não serem muito sociáveis, com uma atitude despreocupada e uma evidente impressão de serem os mais fortes do grupo. Em seguida, alguns membros uniformizados da equipe Rocket apareceram. Embora não fossem tão imponentes quanto os 4 primeiros, também não eram fáceis de subestimar. O restante das pessoas parecia mais normal, mas, observando os Pokémon que as acompanhavam, ficou claro que suas habilidades não eram fracas, mesmo que fossem inferiores às dos outros. Saudações, senhores. O grupo de 20 pessoas, liderado pelos 4, cumprimentou Umbra, Viper e Sarka. Sarka, ignorando Viper e sua expressão sombria, disse com desdém: Parece que todos os participantes já se inscreveram. Preste atenção aí, se puder, espere um pouco. Não se esqueça de deixar um pouco para o Viper. O rosto de Viper estava tão negro quanto carvão. Se não fosse por Umbra o segurando, ele provavelmente teria entrado em luta com Sarka. Embora Sarka tivesse certo respeito por Umbra, ele não nutria a mesma consideração por Viper. Apesar de também ser um oficial de elite da equipe de foguetes, Viper se concentrava no treinamento de novatos e Sarka sempre duvidou de suas habilidades de combate. Os membros da equipe de paranormais, que haviam retornado à borda da praça, reformaram uma matriz de teletransporte e enviaram aleatoriamente os recém-chegados para a ilha de testes. Quando o último foi teletransportado, os médiums fizeram uma leve reverência aos 3 e desapareceram instantaneamente da praça. Sarka olhou para o lugar onde eles haviam desaparecido e disse com certa inveja: Poderes psíquicos são realmente úteis. Em seguida, mudando de assunto, ele se voltou para a Umbra. Ei, Umbra, vamos apostar. Quantos desses participantes você acha que chegarão ao top 10? Ou melhor, quantos você acha que sairão vivos dessa? Com um sorriso zombeteiro, Sarka parecia bem ciente da qualidade dos participantes. Ouvi dizer que você recentemente tirou alguém de lá. Você não está usando sua posição para benefício próprio, está? Lembre-se, o chefe leva esta missão muito a sério. Como juiz principal deste teste, você deve ser imparcial, disse ele. Não precisa se preocupar. É melhor pensar no que fará se o resultado final não for o que você espera, respondeu Umbra, lançando-lhe um olhar frio. O que posso fazer? Será que aqueles ambiciosos ousariam me atacar? Respondeu Sarka com desdém. Você não sabe disso, disse Umbra, enigmática. Capítulo 295 Inimigo repentino. Caim caminhava pela floresta com seus Pokémon, alheio ao novo grupo de pessoas que havia chegado à Ilha do Teste. No entanto, seja por alguma intenção deliberada do grupo de médiums ou simplesmente por sorte, uma pessoa apareceu de repente bem na frente de Caim. Eles ficaram ali parados, olhando um para o outro em silêncio, talvez um pouco perplexos. A pessoa que apareceu diante de Caim vestia um uniforme preto da equipe Rocket. A julgar pela sua aparência, parecia que ele não era um dos participantes do teste na Ilha do Teste.
Os participantes da Ilha do Julgamento geralmente carregavam uma certa aura de crueldade, mas a pessoa diante de Caim não tinha esse cheiro. Além disso, já havia passado quase uma hora desde que Caim fora transportado para a ilha, então todos os participantes já deveriam ter sido transportados. Essa pessoa que apareceu de repente só poderia ser uma das que entraram depois. Essa pessoa também reconheceu Caim e, por sorte, foi transportada junto com seus Pokémon. Caso contrário, Caim, que reagiu primeiro, poderia já tê-la atacado. Primeape. Golpe cruzado. Gritou a pessoa enquanto seu Primeape se preparava para atacar. Após dar a ordem, o homem recuou alguns passos para evitar ser atacado diretamente por Caim. Em seguida, tirou duas Pokébolas do cinto, segurando-as firmemente nas mãos. Lento, confuso. Ordenou Caim rapidamente. Esse encontro repentino realmente o pegou de surpresa. Os olhos de Slowpoke brilharam com um intenso brilho azul, parando Primeape no ar pouco antes que ele pudesse lançar seu ataque. No entanto, Primeape rapidamente se libertou do movimento confusão de Slowpoke e atacou novamente. Contudo, devido ao breve atraso causado pela confusão, Caim e Slowpoke conseguiram recuar para uma distância segura. Tanto Caim quanto um membro da equipe Rocket se encararam sem fazer nenhum movimento. Você é um dos participantes? Perguntou finalmente o membro da equipe Rocket. Ao ouvir a pergunta, Caim confirmou a identidade do homem. No entanto, ele ainda não sabia se aquela pessoa era um subordinado de um oficial comum ou de um oficial superior. O fato de seu Primeape ter conseguido se libertar do movimento confusão do Slowpoke mostrou que sua força não era fraca. Vale ressaltar que golpes do tipo psíquico são altamente eficazes contra Pokémon do tipo lutador. Para um Pokémon do tipo lutador resistir à confusão do Slowpoke, seu nível de habilidade precisava ser bastante alto. Caim não respondeu imediatamente, em vez disso, usou seu sistema para analisar os dados de Primeape. Pokémon, Primeape verde escuro. Sexo, masculino. Nível, 30. Tipo, lutador. Habilidade, espírito vital. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, previsão, corte noturno, surra. Movimentos básicos, fúria, último golpe, arremesso, arranhão, chute baixo, olhar malicioso, concentração de energia, golpes furiosos, golpe de karatê, perseguição, arremesso sísmico, arrogância, golpe cruzado, segurança, punição. Movimentos aprendidos, soco de gelo. Movimentos TM, Protect, Hidden Power Água, Smackdown, Low Sweep, Double Tail. Um Primeape de nível 30 com uma coloração verde escura, não é de admirar que tenha conseguido escapar do movimento confusão do Slowpoke. Caim franziu a testa e perguntou: Você é subordinado de algum executivo? Sem responder à sua pergunta, Caim perguntou novamente. Ao ouvir a pergunta de Caim, o homem ficou atônito por um momento, depois riu. No entanto, quando Caim continuou perguntando: Se você não é subordinado de um executivo, então de quem você é subordinado? De um oficial. Pela sua expressão anterior, podia-se inferir que ele não era subordinado de um executivo, caso contrário, não teria se surpreendido antes de rir. Ele estava rindo porque a pergunta de Caim lhe pareceu tola. Mas, ao ouvir a pergunta seguinte de Caim, seu semblante ficou sério. Ele percebeu que sua expressão havia revelado que não era subordinado de um executivo. Então, parece que se eu não sou subordinado de um executivo, você não tem medo de mim? Perguntou ele. Caim balançou a cabeça lentamente e depois sorriu. Mesmo que você fosse subordinado de um executivo, eu não teria medo de você. O homem pareceu confuso novamente antes de perguntar: Você é aquele? Qual era o nome? Caim. Um daqueles de quem os superiores nos alertaram para termos cuidado, certo? Meu nome é Miyamoto, lembre-se disso. Caim não respondeu, apenas sorriu. Ao ver o silêncio de Caim, Miyamoto ficou irritado, mas finalmente disse: Responda algumas perguntas e eu o deixarei ir. Ah, então era isso que eu ia te dizer? Responda algumas perguntas e, se eu ficar satisfeito, te deixo ir. Você realmente acha que tem alguma força? Miyamoto ficou ainda mais irritado. Experimente e veja, respondeu Caim com uma expressão calma, em nítido contraste com Miyamoto. Ambos sacaram suas Pokébolas ao mesmo tempo. Caim invocou seu Miltank, enquanto seu oponente conjurou um Machoke. Pokémon, Machoke verde. Sexo, masculino. Nível, 29. Tipo, combate. Habilidade, coragem. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, soco de fogo, guarda rápida. Movimentos básicos, chute baixo, olhar lascivo,
concentração de energia, golpe de karatê, previsão, rasteira baixa, arremesso sísmico, vingança, derrubada, arremesso vital, tapa para despertar. Movimentos aprendidos, soco de gelo, mão amiga. Movimentos TM, proteger, poder oculto fogo, quebra tijolos, bulldozer. Um Pokémon do tipo lutador, e mesmo assim, contra Slowpoke, ele escolheu enviar outro Pokémon do tipo lutador. Isso significava que ou eles confiavam plenamente em suas habilidades ou eram especializados em treinar Pokémon do tipo lutador. Em ambos os casos, isso representava uma desvantagem contra Slowpoke. Slowpoke, Calming. Miltank, bloco seguido de Rollout. Ordenou Cain. Embora Miltank estivesse apenas no nível 26, não seria um problema esperar um pouco para que Slowpoke pudesse usar Calming. Primiap, use punição. Machoke, soco de gelo. Eles gritaram ordens quase simultaneamente. Em confrontos selvagens como esse, não há espaço para ataques ou cortesia. Aqui, decide-se quem vence e quem vive. Primiap e Machoke, claramente treinados para trabalhar em conjunto, avançaram rapidamente, diminuindo a distância até Miltan. Eles sabiam que a maior ameaça no momento era o Pokémon rosa, que parecia tão adorável. Para Pokémon do tipo lutador, o maior perigo eram os do tipo psíquico. Quanto a Miltank, bloqueando o caminho deles, ela não parecia representar uma ameaça significativa. Miltank usou o ataque Rollout pouco antes de os ataques dos dois Pokémon a atingirem. Bom, bom. O golpe punição do Primiap fica mais forte conforme a habilidade do oponente aumenta. Embora Miltank tenha aumentado sua defesa com rolamento, isso também tornou o golpe punição mais poderoso. Se o soco de gelo de Machoke não tivesse sido parcialmente bloqueado pela habilidade gordura espessa de Miltank, ela poderia ter sido derrotada instantaneamente. Slowpoke. Sechork. Vamos acabar com o Machoke primeiro. Ordenou Caim friamente, observando Miltank ser empurrado para trás. Capítulo 296. Repulsão. Para lutar, ataque primeiro o ponto fraco do inimigo. Entre os dois Pokémon do oponente, Machoke é o mais fácil de derrotar. Primiap, use golpe cruzado. Machoke, use proteção. Em seguida, finalize com rasteira. Ao ouvir as ordens de Caim, o homem também reagiu rapidamente. Claramente, em termos de combate, sua experiência é consideravelmente vasta, algo que um membro comum da liga dificilmente conseguiria igualar. O Psychoke de Slowpoke foi neutralizado instantaneamente pelo escudo protetor de Machoke. Ele tentou lançar outro ataque, mas Primiap já estava avançando em direção a Miltank. Slowpoke, continue com Psychoke. Miltank, use Protect seguido de Substitute e depois use Milk Drink. Caim não se deixou abalar. Embora Miltank não seja muito forte em batalha, suas habilidades de sobrevivência são excepcionais. No entanto, o oponente não esperava que Caim fizesse Slowpoke continuar atacando em vez de proteger Miltank. Originalmente, o plano era pressionar Caim a proteger Miltank, limitando assim as opções de ataque de Slowpoke. Se ele conseguisse derrotar Miltank, poderia atacar Slowpoke diretamente, reduzindo significativamente a ameaça aos seus Pokémon. Miltank rapidamente gerou um escudo verde ao seu redor, bloqueando o golpe cruzado de Primiap. Em seguida, Machoke foi contido pelo movimento substituto de Miltank. Após girar rapidamente, Miltank pegou uma garrafa de leite e começou a beber, sem se importar com os olhares furiosos dos dois Pokémon. Como Caim havia ordenado que ela usasse a bebida de leite, Miltank confiou nele, deixando tudo nas mãos de Slowpoke. Primiap e Machoke acabavam de terminar seus ataques e já estavam exaustos. Aproveitando-se desse momento crítico, Slowpoke, com seu poderoso golpe Psychoke, lançou um ataque direto na cabeça de Machoke, causando tontura imediata devido à vantagem de tipo. No entanto, Primiap reagiu rapidamente e desviou do próximo ataque de Slowpoke com um movimento ágil. Slowpoke, use teleporte, ordenou Caim rapidamente. Edom. Assim que Caim terminou de falar, Slowpoke desapareceu e reapareceu atrás de Primiap. Ótima oportunidade. Primiap, use punição, ordenou o oponente com uma expressão feroz. O golpe punição, do tipo sombrio, é especialmente poderoso depois que Slowpoke usa calma mental. Se acertar, causará dano massivo. Ataque lento, proteção. Depois, cabeçada zen. Um escudo verde surgiu ao redor de Slowpoke, bloqueando o ataque punição de Primiap. Então, sua cabeça, brilhando com uma fraca luz azul, colidiu diretamente com o peito de Primiap. O impacto fez com que ele voasse pelos ares. O oponente observou o Primiap ser lançado ao ar, enquanto Machoke mal se recuperava do golpe de Psychoke, com o rosto escurecendo. Miltank, use Helping Hand.
Slowpoke busque a vitória com outro Psyshock alvo. Machoke, Caim não permitiu que Slowpoke continuasse atacando o Primeape no ar. Em vez disso, ele mirou em Machoke. Primeape ainda tinha uma chance de usar Protect, então derrotá-lo não seria fácil. No entanto, se Machoke sofresse outro Psyshock, poderia perder sua capacidade de combate. Mutant, após se recuperar do uso de Milk Dream, usou Helping Hand em Slowpoke, aumentando o poder de seu próximo movimento. A habilidade Mão Amiga de Miltank aumentou o poder do ataque psíquico de Slowpoke. Com os efeitos combinados de Calm Mind e Helping Hand, o Psyshock atingiu Machoke em cheio. Ao sofrer outro impacto psíquico, Machoke revirou os olhos e desmaiou, perdendo sua capacidade de combate. Ao ver Machoke cair, o rosto do oponente mudou de preto para verde e ele rapidamente pegou outra Pokébola do cinto. Caim, sempre vigilante, estava preparado para atacar o próximo Pokémon que o oponente enviasse. E, de fato, o homem lançou outra Pokébola. Assim que Caim estava pronto, um Dodrio apareceu em campo. Dodrio. Um Pokémon do tipo normal. De repente, o oponente montou em Dodrio e rapidamente tentou recolher Primeape e Machoke para suas Pokébolas. Naquele instante, uma sombra escura avançou em sua direção. Embora o oponente não tenha reagido a tempo, uma das cabeças de Dodrio reagiu, bicando a sombra com seu bico afiado. Para evitar o ataque de Dodrio, a sombra escura mudou ligeiramente de direção, arrancando uma das Pokébolas de sua mão. A mão do homem começou a sangrar profusamente e a Pokébola de Primeape foi arrebatada pela sombra. A sombra, que não desapareceu, pousou ao lado de Caim. Era Murkrow, que estava explorando o terreno à frente. Após esperar muito tempo sem ver Caim, Murkrow decidiu retornar bem a tempo de presenciar a cena. O homem, com a mão sangrando, encarava atentamente a Pokébola nas mãos de Murkrow. Ele poderia desistir de Machoke, mas Primeape era sua carta mais forte, seu Pokémon mais poderoso e talentoso. Embora Dodrio tivesse um nível superior, não era páreo para Primeape em combate. Caso contrário, ele o teria levado consigo para a floresta desde o início. No entanto, a Pokébola de Primeape agora estava em posse do oponente. Olhando furiosamente para Murkrow, o homem decidiu recuar rapidamente. A força do oponente era claramente superior, e ele também tinha vantagem de tipo. Se continuasse lutando, poderia acabar encurralado aqui. Um Pokémon pode ser recapturado, mas se ele perder a vida, não há como voltar atrás. Sem hesitar, ele se virou para fugir. Dodrio começou a correr com passadas largas. Slowpoke e Psyshock, Caim tentou impedi-lo, mas ambos mantiveram uma distância segura durante a batalha para evitar ataques surpresa. Após correr alguns metros, a distância aumentou ainda mais. Quando o Psyshock do Slowpoke chegou, o Dodrio já havia avançado vários metros. Calma. Murkrow gritou, sugerindo que poderia persegui-lo. Mas Caim o impediu. Deixe-o ir, não precisamos persegui-lo. Seus dois Pokémon principais já foram derrotados, ele já perdeu metade de sua força. Se você o perseguir e não chegarmos a tempo, você poderá sofrer um contra-ataque, disse Caim sabiamente. Em momentos como este, é importante manter a calma. Não persiga um inimigo em fuga. Capítulo 297 A Boca do Corvo. A julgar pela aparência dessa pessoa, ele provavelmente não é um dos subordinados dos oficiais de elite. Caso contrário, Caim não teria tido uma luta tão fácil contra ele. Embora Caim não tenha usado toda a sua força na batalha anterior, ele nem sequer mencionou que o assombro escondido nas sombras não interveio. Parte da razão é que ele não tinha certeza se o oponente estava sozinho, então precisava manter alguma capacidade de resposta. Outra razão é que os dois Pokémon do oponente não representavam uma ameaça significativa para ele. Embora os Pokémon do oponente tivessem um poder considerável, eles não pressionaram muito Caim. Se ele realmente estivesse disposto a arriscar sofrer dano, Slowpoke poderia ter derrotado o oponente sozinho. O motivo pelo qual ele não perseguiu o oponente foi a incerteza sobre se ele estava sozinho. Nessa floresta desconhecida, embora o oponente tivesse surgido repentinamente e fosse improvável que estivesse acompanhado, o senso comum dizia para não perseguir um inimigo encurralado. Caim fez com que Slowpoke e Miltank trabalhassem juntos para derrotar Machoke e, em seguida, pegou a Pokébola que Murkrow havia entregado, prendendo o Primeape, que ainda estava furioso, tentando atacá-lo. Este Primeape de alta qualidade, se avaliado apenas pelo seu valor, poderia valer perto de 1 milhão de Pokédólares. Além disso, o oponente havia treinado o Primeape muito bem, o que poderia aumentar ainda mais seu valor. Caim ordenou que Murkrow e Slowpoke limpassem a cena do crime e, em seguida, liberou um Grimer para absorver os restos de Machoke.
Na verdade, esse Machoke tinha qualidade e capacidade de combate razoáveis, mas como já havia sido capturado pelo oponente, Caim não conseguia controlá-lo, então decidiu se livrar dele para evitar riscos. Ser absorvido por Grimer não é, pelo menos, um desperdício total de recursos, é como reciclar algo que não tem mais utilidade. Caim retirou um spray medicinal de seu anel e tratou os ferimentos de Miltan, que havia se machucado na batalha. Embora o leite lhe restaurasse a energia, algumas feridas corporais não cicatrizavam imediatamente e o spray aceleraria a recuperação. Miltan fechou os olhos satisfeita e soltou um som de prazer. Caim sorriu, dando um tapinha na cabeça de Miltank, e disse: Bom trabalho, Miltank. Para evitar revelar toda a sua força, ele teve que deixar Miltank resistir ao primeiro golpe de Machoke e Primeape. E Miltank balançou a cabeça firmemente. Ela sabia que, em termos de combate direto, não tinha mais um papel principal na equipe de Caim. Ela costumava ter algumas responsabilidades de combate, mas agora que Skorup e os outros cresceram, ela passou para um papel secundário. Ainda assim, ela estava feliz por continuar lutando. Os ferimentos que sofre agora são muito menores do que aqueles que suportou quando morava sozinha. Caim compreendeu os sentimentos de Miltant e suspirou baixinho. Miltant, devido às suas limitações naturais, foi ficando gradualmente para trás. No entanto, Caim estava em busca de soluções. Além de usar o método familiar de Whitney, os cristais de energia fornecidos pelo sistema também poderiam melhorar a qualidade de Miltant. Com o uso contínuo, mesmo que a qualidade de Miltank não melhore muito, pelo menos será suficiente para lidar com inimigos mais simples. Afinal, sua função principal é dar suporte. Assim que a área foi completamente limpa, Caim continuou avançando pela floresta na direção indicada por Slowpoke. Após caminhar por mais de uma hora, Caim percebeu que provavelmente estava na outra extremidade da Ilha da Aprovação, porque nessa área ele conseguia sentir o cheiro da maresia e havia pequenas conchas e outros vestígios marinhos no chão, o que indicava que o oceano não estava longe. Além disso, à medida que ele se aventurava mais longe, os níveis dos Pokémon selvagens também aumentavam. Em comparação com a outra parte da ilha, que havia sido limpa pela equipe Rocket, os Pokémon selvagens aqui tinham níveis mais altos. Após a batalha, Murkrow parou de avançar para explorar o terreno. Muitas pessoas reconheceriam Murkrow. Se alguém o emboscasse enquanto ele estivesse sozinho, poderia ser perigoso. Agora, ele permanecia perto de Caim junto com Slowpoke, ambos os Pokémon constantemente em alerta, assim como nos velhos tempos. Aos poucos, Caim começou a notar a presença de vários Pokémon escondidos sob as árvores ou entre as folhas. Eles não o atacavam, mas mantinham os olhos fixos nele. 5 ou 6 Pokémon que pareciam esferas roxas começaram a se reunir silenciosamente atrás de Caim. Murkrow e Slowpoke os notaram desde o início, mas como eles não estavam atacando, não deram atenção. No entanto, com o passar do tempo, mais pessoas se juntaram ao grupo. E com o aumento do número de integrantes, sua coragem cresceu, e eles deixaram de temer Murkrow e Slowpoke. Caim também diminuiu o passo, percebendo que não só eles estavam atrás dele, como muitos desses Pokémon roxos estavam aparecendo nas árvores e arbustos à sua frente. Seus olhos vermelhos, semelhantes a olhos compostos, brilhavam na selva escura como se emitissem um leve brilho avermelhado. Esses Pokémon roxos eram Venonat, cobertos por uma camada de pelo roxo duro, com 2 grandes olhos que serviam como seus olhos compostos semelhantes aos de insetos. Os Venonat são Pokémon bastante tímidos, mas quando seu número chega a dezenas ou centenas, até mesmo o menor deles deixa de ser tímido. Espero não ter entrado acidentalmente em território Venonat, pensou Caim. Pelo que ele estava vendo, provavelmente sim. Se for só Venonat, dá para lidar. Só espero que nenhum Venomoto apareça, disse Caim, parando e observando o número crescente de Venonat ao seu redor, suando um pouco. Venomoto é a evolução de Venonat que ocorre quando o Venonat atinge o nível 31. Portanto, se um Venomoto aparecer, será um Pokémon de nível 30 ou superior. A diferença entre um Pokémon de nível 30 e um de nível 20 é significativa. Além disso, se houver um Venomoto entre tantos Venonat, é provável que não seja o único. Que divertido. Do interior da floresta, um som estranho chegou aos ouvidos de Caim. Ao ouvir isso, sua expressão mudou imediatamente. Droga, eu invoquei. Murkrow, Slowpoke, fiquem em alerta. Caim praguejou baixinho. Murkrow, cal, cal. Ao mesmo tempo, os Venonat começaram a se movimentar em massa. Conforme seus corpos se moviam, uma nuvem de pó roxo encheu o ar. O golpe pó venenoso.
Venonat é um Pokémon habilidoso no uso de três tipos de pós. Dependendo do seu nível, ele pode produzir diferentes tipos de pó. Caim sentiu como se estivesse de volta à ilha sem nome, no território dos Dustox. Murkrow, bata suas asas e mantenha esse pó longe de nós. O nível desses Venonat não está baixo, disse Caim. De acordo com o sistema, o nível desses Venonat era quase todo acima de 20. Sendo tão numerosos, representavam uma ameaça. Além disso, o som vindo da floresta parecia indicar a presença de Venomoth. Capítulo 298 Venomoth. O Crow bateu as asas algumas vezes, criando pequenos redemoinhos que dispersaram o pó no ar. No entanto, o ataque de Venonat estava apenas começando. O primeiro Venonat ativou seus olhos, emitindo um leve brilho vermelho. Logo depois, os olhos de todos os outros Venonat também começaram a brilhar. Adon. Ao pressentir algo, Zopok emitiu um forte brilho azul, bloqueando a energia vermelha emitida pelo Venonat. A expressão de Caim mudou ligeiramente. Embora Venonat seja um Pokémon do tipo inseto e veneno, ele possui um certo talento inato para movimentos do tipo psíquico. Venonat adultos podem aprender diretamente golpes como confusão e raio psíquico, sendo que a luz vermelha emitida anteriormente sinaliza o golpe confusão. Se fosse apenas um Venonat, Slowpoke daria conta facilmente, mas enfrentar quase uma centena deles usando confusão era uma história completamente diferente. Felizmente, Venonat não é um Pokémon do tipo psíquico, caso contrário, com tantos de uma vez, nem mesmo as habilidades psíquicas de Slowpoke seriam suficientes para detê-los. Felizmente, como Murkrow é um Pokémon do tipo sombrio, ele é imune a esses golpes do tipo psíquico. Murkrow, use ataque de asa, mostre a eles do que você é capaz. No segundo seguinte, Murkrow, seguindo as ordens de Caim, voou diretamente em direção a eles, ignorando golpes como confusão e raio psíquico, e os pós venenosos também não conseguiram atingir Murkrow. Na selva escura, as penas negras de Murkrow se camuflavam com o ambiente e ele rapidamente começou a derrubar o Venonat empolheirado nas árvores. Um a um, os Venonat caíram ao chão, incapazes de resistir ao ataque de Murkrow. Outro grupo de Venonat, incomodado pelo ataque repentino de Murkrow, não conseguiu se concentrar totalmente em seus ataques psíquicos contra Slowpoke, o que reduziu bastante a pressão sobre ele. No entanto, com tantas ondas psíquicas concentradas, Slowpoke não conseguia usar o movimento teleporte, então, se quisesse escapar, teria que fazê-lo a pé. Com a pressão sobre Slowpoke reduzida, Caim começou a se mover em uma direção diferente com ele. Na direção oposta à de Caim, uma multidão de Pokémon insetos acinzentados começou a aparecer. Murkrow recua. Murkrow, que estava atacando ferozmente, ouviu a ordem de Caim e, vendo o Venomoth se aproximando, virou-se para voar de volta e se juntar a Caim. Nessa parte da floresta, até mesmo os Venomoth apareceram em grupos, e Caim decidiu que não valia a pena continuar a luta. A situação ainda não era tão ruim, mas se eles fossem encurralados por um enxame de Venomoths, estariam em perigo real. A ilha do desafio era mais perigosa do que parecia. Caim lançou uma Pokébola e um Pokémon de aparência robusta apareceu. Ele saltou para as costas da criatura e, junto com Slowpoke, que ainda resistia aos ataques psíquicos, eles subiram nas costas de Tropius. Tropius, anda logo, ordenou Caim apressadamente, dando um tapinha nas costas de Tropius. Trop olhou em volta e depois lançou um olhar para Caim, como quem diz: será que precisamos mesmo fugir desses bichinhos? Caim não estava com paciência para piadas e deu um tapinha amigável na cabeça de Trópio. Olhe para lá e mude essa expressão. Trópio olhou na direção que Caim apontava e instantaneamente sua expressão mudou para uma de seriedade. Batendo as asas rapidamente, impulsionado por uma rajada de vento, Tropius alçou o voo. No entanto, devido às enormes árvores e galhos por toda parte, Tropius não conseguiu subir rapidamente. E os Venomoths já estavam quase em cima deles. Até mesmo Tropius, que estava no nível 40, pressentiu o perigo iminente, sentindo que um ou dois daqueles Venomoths eram particularmente ameaçadores. Murkrow, use Tailwind, deu um impulso ao Tropius. Enquanto se moviam entre as árvores, a velocidade de Tropius era limitada, enquanto o Venomoth, por ser menor, não tinha tanta dificuldade com o terreno complicado e se aproximava rapidamente. Murkrow soltou um grasnido, e uma corrente de ar envolveu Tropius, aumentando sua velocidade graças ao movimento vento de cauda. Infelizmente, estando entre as árvores,
com galhos e folhas densos acima dele. Tropius não conseguia subir pela copa da floresta e a luz do sol não chegava até ele, o que impedia a ativação de sua habilidade de clorofila. Embora o movimento Tailwind de Murkrow tenha aumentado a velocidade de Tropius, ainda não foi o suficiente para igualar a de Venomoth, principalmente aqueles que estavam na liderança, que se aproximavam rapidamente. Caim usou seu sistema para coletar informações sobre o líder dos Venomoths. Pokémon, Venomoth Verde. Sexo, feminino. Nível, 44. Tipo, inseto mais veneno. Habilidade, poeira de escudo. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, grito, espinhos tóxicos. Movimentos básicos: rajada de vento, dança das borboletas, zumbido de inseto, vento prateado, investida, desabilitar, previsão, supersônico, confusão, pó venenoso, raio psíquico, esporo atordoante, raio sinalizador, pó do sono, sanguessuga, cabeçada zen. Movimentos apreendidos: picada de inseto, desembaçar, ronco. Movimentos TM, nenhum. Ao ver as informações sobre o Venomoth líder, a expressão de Caine escureceu. No nível 44 e com qualidade verde, Venomoth superava Tropius tanto em nível quanto em qualidade, e além disso, seu pequeno tamanho permitia que ele se movesse com mais facilidade na densa floresta. Se fosse apenas um Pokémon, Caim não estaria tão preocupado, mas com dezenas de Venomoth atrás deles, se formassem um bloqueio Slowpoke que não pudesse usar teleporte, eles estariam em sérios apuros. Caim retirou o controlador de peso de Murkrow e desativou os pesos que ele carregava. Murkrow, abra caminho para Tropius. Murkrow, mais rápido e menor que Tropius, conseguia se mover pela floresta sem problemas, quebrando os galhos que bloqueavam o caminho de Tropius, permitindo que ele acelerasse. Mas isso não seria suficiente, pois se Tropius tivesse um caminho livre, o Venomoth também teria mais facilidade para voar por ali. Slowpoke, use confusão para criar barreiras e atrasá-los o máximo possível, instruiu Caim na Slowpoke ao seu lado. Edom. Slowpoke assentiu. Ele havia suportado muita pressão lidando com tantos Venonat com o movimento confusão, e só depois de subir nas costas de Tropius conseguiu começar a se recuperar. Logo após sair de seu período de meditação, a energia psíquica de Slowpoke havia recuperado parte de sua força. Uma barreira azul de energia psíquica surgiu diante do Venomoth. O Venomoth líder foi momentaneamente detido, pois, embora também pudesse usar movimentos do tipo psíquico, a habilidade natural do Slowpoke o superava. Com a ligeira diminuição na velocidade do Venomoth, Tropius conseguiu ganhar um pouco de tempo para recuperar o fôlego. Capítulo 299 Escapando com vida. Tropius é um Pokémon do tipo voador e grama. Embora o tipo voador possa ser eficaz contra Venomoth, o tipo inseto de Venomoth também é eficaz contra o tipo grama de Tropius, e o tipo venenoso de Venomoth ainda mais. Portanto, Tropius estava em clara desvantagem. A sombra da morte o impelia a continuar fugindo. Aguenta só mais um pouco. Assim que sairmos do território do Venomoth, estaremos seguros, disse Caim, dando a Tropius alguns Pokédocus para acalmá-lo. Em sua mente, próprio refletia sobre como costumava ser o rei de uma pequena ilha, embora a vida fosse um tanto entediante, com um território pequeno e pouca comida. Mas quando pensou em comida, deixou de lado seus arrependimentos. Afinal, comida é a coisa mais importante. Mastigando os deliciosos Pokéblos, parecia estar liberando o estresse. Depois de terminar, ainda queria mais e cada vez que abria a boca, Caim lhe dava outro Pokébloco. Cansado, mas feliz, era assim que Tropius se sentia naquele momento. Aos poucos, começou a avistar flashes de luz à frente. Depois de voar um pouco mais, a luz ficou mais intensa. Tropius a toda velocidade. Logo à frente está a borda da floresta. Assim que sairmos, Venomoth deve parar de nos perseguir, disse Caim, dando a Tropius outro Pokédoco. Ao ouvir isso, Tropius sentiu como se um raio de esperança estivesse se aproximando. Sem luz solar e voando em velocidade máxima, seu corpo já estava um tanto fatigado. Embora os Pokéblocos o ajudassem a se recuperar, a demanda excedeu sua capacidade de recuperação. Era como um corredor que conseguia completar uma corrida de 3.000 metros sem problemas, mas que, ao correr 200 metros em velocidade máxima, poderia desmaiar. Forçando seu corpo além dos limites, Tropius sentiu-se extremamente exausto. A luz parecia próxima, mas o tempo passava tão lentamente. Finalmente, após 3 minutos, Tropius emergiu da floresta, assustando uma multidão de pássaros e Pokémon insetos que se alimentavam nas proximidades.
Já do lado de fora, sem ter certeza se Venomoto havia parado de persegui-lo, Tropius continuou voando por mais um tempo. Sem ver mais inimigos atrás dele, finalmente pousou na grama. Trópio desabou na grama, ofegante. Olhando para trás, para a floresta, viu o Venomoto, brilhando fracamente com uma luz fosforescente, parar na orla. Depois de observar Caim e Tropius por um instante, o Venomoto retornou à floresta, visivelmente frustrado. Venomoto é um Pokémon noturno que prefere agir à noite, e a floresta escura era seu habitat ideal. Aquela floresta era o seu território, mas o amplo prado do lado de fora provavelmente pertencia a outros Pokémon. Caim saltou das costas de Tropius. Não só Tropius estava exausto após essa fuga, como Slowpoke, que vinha criando barreiras para atrasar o Venomoto, também estava esgotado. Slowpoke, usando o último resquício de sua energia psíquica, flutuou das costas de Tropius, mas, ao ficar sem energia pouco antes de tocar o chão, tropeçou ao aterrissar. Murkrow, que vinha abrindo o caminho para Tropius, também estava um tanto fatigado. Dessa vez, os três Pokémon de Caim deram tudo de si. Caim aproximou-se de Slowpoke, deu-lhe alguns Pokéblocos especiais para meditar e depois o recolheu para sua Pokébola. Depois de dar mais Pokéblocos para Tropius e acariciar sua cabeça em sinal de incentivo, ele também o colocou de volta em sua Pokébola. Quando Caim tentou devolver Murkrow à sua Pokébola depois de lhe dar seus Pokéblocos, Murkrow impediu. Com Slowpoke descansando, a proteção de Caim diminuiu significativamente. Embora Haunter estivesse presente, não era suficiente, então Murkrow insistiu em ficar do lado de fora. Mesmo que sua recuperação fosse mais lenta, ele queria garantir a segurança de Caim. Finalmente, Caim cedeu e permitiu que Murkrow descansasse em seu ombro. Em apenas meio-dia, 4 dos Pokémon de Caim ficaram feridos ou exaustos em diferentes graus. Miltank, Slowpoke, Tropius e Murkrow precisavam de um tempo para descansar. Isso demonstrou que a prova final era muito mais desafiadora do que a exploração diária da ilha da prova. Durante os 3 primeiros meses na ilha, Caim pôde explorar as áreas ao seu próprio ritmo, certificando-se de que a área atrás dele estivesse segura. Mas na prova final, com teletransporte aleatório para qualquer lugar da ilha, tudo podia acontecer. Por isso, o primeiro dia foi provavelmente o mais perigoso, com a maior taxa de mortalidade da ilha. Os azarados podiam ser teleportados diretamente para o ninho de um Pokémon selvagem e, se não reagissem a tempo, poderiam ser devorados. Somente aqueles que sobreviveram ao primeiro dia puderam começar a pensar em como ganhar mais pontos e até mesmo capturar mais Pokémon em potencial. O princípio do efeito bola de neve só se aplica se você conseguir sobreviver. Caim sentou-se na grama para descansar um pouco. Pegou água e comida que havia guardado em seu depósito e começou a comer em silêncio. Enquanto comia, ele refletia sobre seus próximos passos. A ilha do teste era grande e, embora houvesse poucos participantes no teste, um total de 91 treinadores, mesmo que mais participantes fossem adicionados posteriormente, eles não ultrapassariam 150 no total. Portanto, a maior ameaça ainda eram os Pokémon selvagens da ilha. O fato de Caim ter encontrado alguém teletransportado para perto, depois de apenas uma hora, era uma probabilidade extremamente baixa, quase como ganhar na loteria. Pensando bem, talvez ele não devesse tê-los deixado ir. Antes, Caim estava preocupado que a outra pessoa pudesse ter a capacidade de escolher seu ponto de teletransporte, o que explicaria a coincidência. Portanto, sua preocupação não era infundada. Se aquele grupo quisesse prendê-lo, poderiam ter enviado alguém para atraí-lo, enquanto outros o emboscariam na direção da fuga. Não era impossível. Olhando para trás, só restava um pouco de arrependimento. Caim se levantou, sacudindo a poeira e as folhas das árvores. Venomoto, devido às suas limitações inerentes, não é o melhor Pokémon para combate direto, mas como Pokémon de suporte, ele é excelente. Com seus 3 tipos de pó e diversas habilidades psíquicas, ele pode exercer certo controle. Ele aprende naturalmente o movimento Dança das Borboletas, que aumenta seu ataque especial, defesa especial e velocidade. Se combinado com movimentos como espinhos tóxicos, passagem de bastão e troca de corações, juntamente com a habilidade lente colorida, torna-se um suporte quase perfeito. Ele pode usar o movimento Espinhos Tóxicos e o movimento Dança das Borboletas, depois passar seus benefícios para outro Pokémon usando passagem de bastão e, em seguida, trocar de habilidades com troca de coração. A habilidade Lente Colorida permite que movimentos normalmente menos eficazes se tornem eficazes. Por exemplo, um golpe do tipo Fogo contra um Pokémon do tipo Água normalmente teria metade ou até mesmo um quarto do seu poder.
Mas com a lente colorida, a resistência seria ignorada, retornando o golpe ao seu poder normal, o que neutraliza consideravelmente Pokémon defensivos. Portanto, se a oportunidade surgir, capturar um Venomoth como Pokémon de suporte não seria uma má ideia. Capítulo 300 Superior. No entanto, como um Pokémon de suporte, Venomoth requer algumas habilidades e movimentos de ovo muito específicos. Além disso, Caim não poderá entrar no território de Venomoth por um tempo. Se tentar, provavelmente será atacado por um enxame. Talvez outra oportunidade surja no futuro. Agora que seus Pokémon estão exaustos, Caim decidiu não continuar seu caminho e optou por descansar primeiro. A julgar pela situação no território de Venomoth, é provável que os Pokémon que eles encontrarem adiante sejam ainda mais fortes, representando um perigo maior. É melhor esperar até que todos os seus Pokémon se recuperem antes de prosseguir, para garantir a segurança. Caim ficou sentado no prado por meia hora, permitindo que seu Pokémon fizesse um almoço simples, antes de continuar caminhando na direção que Slowpoke havia indicado anteriormente. Antes de entrar na aprovação final, Caim havia considerado marcar seus três subordinados com uma marca psíquica, o que lhe permitiria encontrá-los rapidamente. Mas, no fim, ele decidiu não fazer isso. Primeiro, mesmo que ele conseguisse reunir aquelas três pessoas, elas não seriam de muita ajuda. Ele teria que se esforçar para protegê-las, o que não valeria a pena. Além disso, embora a prova final esteja repleta de perigos, ela também representa uma oportunidade. Explorar áreas desconhecidas da Ilha do Desafio e encontrar Pokémon com alto potencial pode resultar na captura de um ou dois, aumentando significativamente seu poder. Cada pessoa tem a sua própria sorte e o destino é incerto. Por essa razão, Caim decidiu deixá-los encontrar o seu próprio caminho. Após observar o prado por um tempo, Caim percebeu que aquela área era um local relativamente comum onde muitos Pokémon herbívoros vinham pastar. É claro que um ambiente comum não significa que seja seguro, já que muitos Pokémon agressivos também frequentam este local para caçar. Murkrow, empoleirada no ombro de Caim, observava atentamente os arredores. Numerosos Pokémon do tipo inseto, ainda não evoluídos, podiam ser vistos vagando por ali. Wade, Caterpie e Lediba, entre outros Pokémon relativamente fracos antes de evoluírem, estavam nessa área em busca de comida. Isso também atraiu muitos Pokémon do tipo voador, como os Pearou, Fearow, Pidgey e Pidgeotto, que se alimentam desses Pokémon do tipo inseto mais fracos. Na visão de Caim, um Pidgeotto desceu repentinamente do céu, mirando em um Wade que mastigava folhas no prado. Ao perceberem a sombra que surgiu sobre eles, os Pokémon inseto ao redor congelaram, tentando se esconder na grama alta para evitar serem vistos por Pidgeotto. Mas Pidgeotto já tinha definido seu alvo. Assim que o Wade se resignou ao seu destino, um Spearow surgiu do outro lado da grama, bloqueando o caminho de Pidgeotto até sua presa. As espécies Spearow e Pidgeotto sempre foram rivais, então os dois Pokémon começaram a lutar no ar, permitindo que o Wade escapasse, escapando por pouco da morte. No entanto, a luta entre Spearow e Pidgeotto logo se transformou em uma batalha entre seus respectivos bandos. Dois bandos, totalizando dezenas de Pokémon do tipo voador, colidiram no céu acima do prado, formando uma nuvem escura. Para os outros Pokémon que frequentavam aquele lugar, a batalha entre esses Pokémon do tipo voador era uma cena comum. Essas lutas aconteciam várias vezes ao dia e geralmente não resultavam em baixas significativas, então muitos simplesmente as assistiam como entretenimento. Pokémon como Taurus, em particular, poderosos e que vivem em grandes manadas, apenas davam uma olhada rápida antes de voltarem a pastar. Por mais ferozmente que Pidgeotto e Spearow lutassem, nenhum dos dois ousaria provocar um touro. Caso isso acontecesse, a natureza agressiva do Taurus poderia levar à destruição do ninho. Essa vasta pradaria tinha uma atmosfera semelhante à da área selvagem, onde a ecologia Pokémon havia sido simulada artificialmente, mas aqui era um ecossistema natural e evoluído. Não se deve pensar que, só porque Pidgeotto espera ou caçam Edre, eles não têm predadores. Quando Edre ou Spinarak evoluem completamente para Bedrilo ou Ariados, eles podem caçar Spearow e Pidgeotto. Tudo depende de quem for mais forte no momento. A presença de Caim e Murkrow não chamou muita atenção, eles eram pequenos demais em comparação com a vasta pradaria. Ao caminhar pelo prado, percebemos que os Pokémon ali presentes apresentavam um nível de agressividade relativamente baixo, portanto, desde que não fossem provocados intencionalmente, a área era bastante segura. Enquanto Caim observava os arredores e se movia lentamente, de repente notou alguns Pokémon robustos, com armadura cinza, se movendo pela grama. Teorn. Os olhos de Caim brilharam.
Yorn é um Pokémon relativamente raro e sua evolução, Peidon, possui considerável poder de combate. No entanto, Yorn é um Pokémon do tipo Pedra e Terra com muitas fraquezas, sendo 4 vezes mais vulnerável a ataques do tipo Água e Grama e 2 vezes mais fraco a ataques dos tipos Lutador, Terra, Aço e Gelo. No geral, é um Pokémon com muitas desvantagens, mas possui alto ataque, defesa e resistência física, sacrificando seu ataque e defesa especiais, o que o torna um Pokémon puramente físico. Embora sua velocidade seja um tanto lenta, a distribuição de seus atributos é bastante eficiente. Mais importante ainda, Yorn é um Pokémon relativamente raro e, se tiver um bom potencial, seu valor poderá ser bastante alto, podendo alcançar um bom preço na guilda de caçadores. Para os ricos, possuir um Pokémon tão imponente é um símbolo de status. E para alguns treinadores, a evolução de Yorn, Irdon, é sinônimo de força e resistência. Além disso, Caim sabia que Irdon tinha uma evolução adicional, Hyperior. Atualmente, é provável que essa forma evoluída ainda não tenha sido descoberta, e acredita-se que Irdon seja a forma final de Yorn. Se essa evolução que aumenta ainda mais seu poder fosse revelada, o valor de Yorn dispararia. Interessado, Caim começou a se aproximar furtivamente. Bjorn é um Pokémon extremamente sensível ao ambiente ao seu redor, diferentemente de Taurus, que não se incomoda com tanto que não haja roupas vermelhas por perto, mesmo que você se aproxime a menos de 1 metro. Mas Bjorn é diferente, qualquer movimento ao redor deles os deixa em alerta. Imagine o poder de um grupo de Bjorns investindo, seria ainda mais aterrorizante do que uma debandada de Taurus. Afinal, eles são Pokémon totalmente blindados. Compará-los a tanques não seria errado. Para evitar atrair a atenção do Bjorn, Caim agachou-se lentamente, escondendo-se na grama alta. Ele se aproximou passo a passo. A essa distância, se o Bjorn atacasse, seria difícil para Caim escapar. Felizmente, os Bjorns são poderosos em linha reta, mas fazem curvas com bastante lentidão.